Tietê tem proposta de 2 clubes brasileiros. Vasco tem interesse em zagueiro que está no futebol europeu. Gabriel Peck voltando ao futebol brasileiro. Tem muita coisa aqui pra gente falar nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, meu grande amigo, eu me apresento. Eu sou o Juninho, você não me conhece? Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama todos os dias. A gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui de forma rápida e direta em 2 edições. Uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Então, meu grande amigo, conto com você. Deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Que história é essa de que o Vasco quer a contratação de uma joia do Boca Juniors? Vem da Argentina a informação de que o Cruz Maltino monitora a situação de Dilolo, zagueiro de 22 anos de idade, titular absoluto do Boca Juniors, e ele esteve nas 6 partidas que o Boca disputou, por exemplo, na Libertadores. Cláusula de rescisão de 100 milhões de reais. Jogador com passagem por seleção de base da Argentina, temporada de 19 jogos e 2 gols. Informação que surgiu na Argentina foi confirmada por setoristas do Vasco. Houve uma sondagem ao staff do atleta, ainda com negociações embrionárias. Mas dá para dizer que a chance desse negócio avançar é muito pequena. Isso porque hoje o Dilolo está avaliado em 7 milhões de euros. E para negociá-lo com o Vasco, certamente o Boca exigiria uma compensação financeira ainda maior. O que é realidade para o Vasco hoje é a extensão do contrato de empréstimo com o Robert Renan. O atleta fica até o fim da temporada, não vai haver a necessidade da compra do jogador, que custaria mais de 8 milhões de euros. Vou começar falando aqui de Copa Sul-Americana, porque a Conmebol divulgou as datas, os locais e os horários dos jogos ali dos playoffs da Copa Sul-Americana entre Vasco e Independiente Medellín da Colômbia. Será o primeiro jogo do Vasco após a pausa ali para a Copa do Mundo, né? A reestreia do Vasco na temporada será exatamente contra o Independiente Medellín da Colômbia. O jogo de ida vai acontecer na quarta-feira, dia 22 de julho, 7 horas da noite, no estádio Atanásio Girardot, lá em Medellín. Jogo sem público, tá? A equipe tá punida, né? A equipe do Independiente Medellín tá punida, não pode receber público. Então, um jogo sem torcida na Colômbia no dia 22 de julho, uma quarta-feira. E o jogo da volta também numa quarta-feira, na quarta-feira seguinte, no dia 29 de julho, também 7 horas da noite, no estádio de São Januário, o jogo da volta. Bom, será que o Vasco tem que ir com o time titular, né? Pô, vai ficar aí 50 dias sem jogar, né? 50 dias aí só treinando, teve folga, né? Os jogadores nesse momento estão de folga, então não tem desculpa para não ir com o time titular nessa reestreia na temporada contra o Independiente Medellín, nos playoffs, né, da Copa Sul-Americana. Então as datas já estão definidas, meu amigo. Enfim, no momento que a gente tá, é até difícil falar que estamos sonhando com o Sul-Americana, né? Porque, pô, Vasco na zona de rebaixamento, time jogando muito mal. Enfim, chega a ser até maluquice falar que tá sonhando com Sul-Americana, mas acho que o Vasco deveria levar a competição a sério, porque, afinal de contas, é uma chance aí de taça. Mas bem, meus amigos, vamos falar de mercado da bola, porque a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos, né? Que deve acontecer aí uma reformulação no elenco Cruz Maltino nesse período aí de Copa do Mundo. E um dos jogadores que está deixando, né, o Vasco da Gama é o meia Tietê. A gente já falou aqui sobre isso também. Ele já retirou seus pertences lá do CT Moacir Barbosa, já retirou também todas as menções ao Vasco das suas redes sociais. Então, ao que tudo indica, né, o Tietê não veste mais a camisa do Vasco. E a informação do Globoesporte.com é que o Tietê recebeu proposta de 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não temos as informações, né, de quais equipes foram, mas 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro procuraram Tietê e o Vasco está avaliando a situação. A saída do volante está condicionada a uma reposição ao jogador, né? Mas enfim, não acho que o Vasco vá fazer questão de segurar o Tietê, né? De fazer com que o Tietê permaneça, né? Acho que não faz muito sentido, né? Acho que é um bom negócio para todo mundo o Vasco negociar o Tietê, ele seguir aí o seu rumo. No Vasco já não tem mais clima, a torcida já não tem mais paciência com o Tietê. Então, assim, eu acho que seria bom para todo mundo, né? Uma saída aí do Tietê. Seria um bom negócio. Mas eu quero a sua opinião, meu amigo. Deixa aqui nos comentários. Chegou proposta pro Tietê, tem que liberar, né? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. E
Vamos falar então de contratação aqui, porque o Vasco está acompanhando de perto a situação do zagueiro Rodrigo Becão, que atualmente defende o Kazimpaşa por empréstimo, mas pertence ao Fenerbahçe da Turquia. O vínculo do defensor com o clube atual, que ele está emprestado, se encerra agora no fim de junho e ele vai retornar ao Fenerbahçe. No entanto, a tendência é que o jogador não faça parte dos planos da equipe para a próxima temporada, cenário esse que pode facilitar uma transferência na janela. Aos 30 anos de idade, o Rodrigo Becão é visto ali como uma alternativa experiente para fortalecer o setor defensivo do Cruz Maltino. Até o momento, o Vasco não fez uma proposta oficial, mas já realizou consultas e está acompanhando de perto a situação do jogador. Então o zagueiro Rodrigo Becão, que está no futebol europeu, está no futebol turco, pertence ao Fenerbahçe, pode pintar aí no Vasco da Gama, está sendo monitorado pelo Gigante da Colina. O Vasco vai contratar zagueiro, né, com toda certeza, nessa janela de transferências. É um problema sério, né? O Vasco que já garantiu a permanência do Robert Renan, a gente já falou sobre isso, né? Robert Renan vai ficar, o Vasco renovou o empréstimo dele, mas além disso o Vasco vai contratar mais um zagueiro. Para encerrar esse vídeo aqui, meu amigo, eu vou falar sobre Gabriel Pec, que pode estar de volta ao futebol brasileiro, mas não ao Vasco da Gama, tá? O Cruzeiro está negociando a contratação do atacante Gabriel Pec, do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. De acordo com a apuração da Central da Toca e do Samuel Venâncio, o clube celeste está enfrentando a concorrência do Bahia, que também monitora a situação do jogador. Aos 25 anos de idade, Gabriel Pec tem as características procuradas pelo departamento de futebol do Cruzeiro. O atacante se destaca pela velocidade, capacidade de drible e atuação pelos lados do campo. Então o Cruzeiro e o Bahia estão negociando com Gabriel Pec. O Vasco, por enquanto, nada. Você queria Gabriel Pec de volta, meu amigo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi que a presidente alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamáquia com ela. Isso porque, nos bastidores, o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco, com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamáquia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamáquia. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!